Olá, queridos, a paz. Seja bem-vindo a mais um encontro da Casa de Resgate. Hoje nós vamos adorar a Jesus mais uma vez com todo o nosso coração e vamos falar muito sobre o poder de Jesus em nos resgatar e o que Ele é capaz de fazer na nossa vida nesse resgate. Primeiro, vamos nos dedicar à adoração ao Senhor, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós declaramos que Tu és a nossa porção, Tu és a nossa salvação, e nós exaltamos o Teu nome, e declaramos que ao Senhor seja dada a honra, a glória, para todo sempre. Amém e amém. Vamos adorar a Jesus? Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança da terra. Diga assim, olha, eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, Tu és a minha porção. O trigo esmagado, vinho novo e o pão. E assim, ó. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. Esse é o meu anseio, o meu amor por Ti não será um segredo. Diga pra Ele, essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra Te coroar. Esse é o meu anseio, meu amor por Ti não será um segredo. Aleluia. Ao Senhor seja dada a honra, a glória para todos sempre, ó Rei dos Reis. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo é por Ti e para Ti, meu Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você sabe cantar? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Toda glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Quão profundas são, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Aleluia! A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Tô na glória a ele. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Nós dizemos que toda honra e glória pertencem a Ti, para todo sempre. Amém e amém. Amém. Jesus é maravilhoso. Glória, pois, a Ele eternamente, como nós acabamos de cantar. Quero aqui agradecer nessa live que estamos preparando esse material da Casa de Resgate. Quero agradecer a presença do meu filhão aqui, o Vitão, que está tocando esse violão tão gostoso, enquanto nós meditamos na palavra, para que nós pudéssemos adorar a Jesus, né? Também quero lembrar aqui do nosso filhão Ícaros, que está no preparo de todo esse material, está aqui com a gente, nos acompanhando nesse tempo tão precioso. Eu quero, nessa noite, juntamente com você, que
está nessa casa de paz hoje, pensar sobre o resgate de Jesus, que é poderoso para trazer liberdade, vida e esperança. O resgate de Jesus, que traz liberdade, vida e esperança. Na nossa primeira casa de resgate, nós falamos muito sobre o poder de Jesus em resgatar. Hoje, nós vamos dizer o que o resgate de Jesus realiza na nossa vida. Quando somos resgatados pelo Senhor Jesus, o que acontece? Quero pensar com você em João capítulo 8, versículo de número 36, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor Jesus quer nos libertar e nos levar a uma vida de liberdade, quer nos fazer viver como filhos dele e filhos livres dele. Ser resgatado por Jesus é ser liberto por ele. Toda pessoa que está numa situação de perigo, de iminência à morte, de aflição, ela está presa naquela situação e ela precisa ser liberta. E Jesus tem o poder de libertar. Jesus tem o poder de trazer essa liberdade. Quando Ele resgata, Ele liberta. Quando Ele vai até nós, Ele nos traz liberdade. Mas infelizmente muitos ainda não experimentaram esse resgate, não experimentaram essa libertação que só Jesus traz. Há muitos aprisionados ao pecado, à culpa, ao passado, ao medo. E talvez seja essa a sua situação ainda. Você talvez esteja aprisionado a algum pecado, sabe que ele é errado, sabe que ele traz sofrimento para a tua vida, sabe que num primeiro momento ele traz um determinado tempo de prazer, mas logo em seguida ele vai trazer sofrimento, ele vai trazer aflição, mas você não consegue se libertar desse pecado, você não consegue se libertar do sentimento de culpa, você não consegue experimentar uma paz. Quando você olha para o seu passado, você enxerga sofrimento ainda, você enxerga dor, e talvez tudo isso muito acumulado, pecado, culpa, passado, esteja te fazendo temer. Você tem medo do futuro, medo de tomar decisões, porque você ainda não foi resgatado pelo Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que quem é resgatado por Ele é liberto. Quem é resgatado por Ele é livre de tudo isso que eu te falei. E Jesus está nessa casa de resgate hoje para te fazer viver uma vida de liberdade e uma vida inteira e eterna de liberdade. Liberdade de quê, pastor? Dessas três coisas que eu falei. Primeiro, do pecado. Porque o pecado aprisiona. O pecado faz com que você viva insistentemente numa situação de desobediência. E a desobediência atrai a maldição, atrai a dor. Mas você é aprisionado a isso. Você é aprisionado a esse pecado, a essa prostituição. Você é aprisionado a essa fornicação. Você é aprisionado a essa pornografia. Você está aprisionado a essa mágoa e não consegue sair dessa situação. Creia, Jesus está aqui para te resgatar disso. Creia, Jesus quer te fazer viver uma vida livre desses pecados. Não só esses que eu te falei, como muitos outros. Brigas, porfias, invejas, ambições.
tudo isso que atrai muita dor para a tua vida e que talvez você, pela sua própria força, não tenha conseguido viver sem. Mas com a força de Jesus, com o poder de Jesus, aliançado com Jesus, numa vida de intimidade com Jesus, você vai conseguir viver uma vida de liberdade e não mais estará escravizado a tantas coisas ruins que te fazem sofrer tanto. Quem aceita Jesus, quem se rende a Jesus, não é mais escravo do pecado. Romanos 6:22 diz: mas agora libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Em Jesus você fica liberto do pecado. E aí você se faz escravo de Deus. Você estará preso a Deus. Só que preso a Deus, você não produzirá coisas ruins para a sua vida. Você produzirá frutos de santificação, frutos de justiça, frutos de paz, frutos limpos, frutos sem bicho, sem apodrecimento, frutos que vão te fazer viver feliz, que vão te fazer viver uma vida plena e que te levarão para a eternidade. Quem se rende a Jesus, é resgatado por Ele, vive também uma vida nova, porque tem a mente e o coração transformado. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram e já passaram, e tudo e todas as coisas se fizeram novas e surgiram coisas novas. Portanto, se você estiver em Cristo, se você for uma pessoa resgatada por Cristo e estiver vivendo para Ele, você será uma nova criação, você terá uma nova vida e não será mais escravizado pelo pecado e não mais viverá aprisionado àquelas velhas coisas, àquela culpa, àquela dor causada pelo pecado, porque o pecado já não mais te dominará. Esse Jesus que te resgata tem o poder de te fazer viver uma vida de esperança e esperança eterna. O resgate não termina na vida presente. O resgate não termina simplesmente no entendimento de que você vai viver bem aqui nesta terra, porque você tem Jesus. Mas o resgate garante que você vai ter uma vida eterna. O resgate traz uma esperança de que quando você partir, você estará com os olhos abertos na eternidade ao lado de Jesus. Mas eu quero aqui lembrar você que vida eterna não é somente uma vida que começa depois que você morre. Diz a Bíblia, João 17, versículo 3, o seguinte: que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, quando a gente conhece Jesus como Deus vivo e verdadeiro, e conhece e reconhece que Jesus foi enviado por esse Deus, nós passamos a ter essa vida eterna, que é a garantia da eternidade, que é uma vida aqui na terra terrena, com a certeza de que não vai ter fim esta vida. Essa vida com Deus, ela só melhora, porque você vai desfrutar da eternidade numa vida em que não haverá mais a presença do pecado. Então você não vai ter o pecado para atrapalhar você de viver uma vida maravilhosa com Jesus. E viver aqui na terra com essa esperança é a melhor coisa que pode acontecer com você. Se você tiver essa esperança, você não vai viver mais olhando para o caos presente, para tantas coisas ruins que acontecem na nossa nação e no mundo, mas você viverá olhando para a volta de Jesus e para o seu encontro com Ele, e você vai viver com essa esperança
de que tudo vai ficar bem. E essa esperança me faz viver no presente muito bem. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Ele nos regenerou, nos resgatou para uma viva esperança. Quando Ele nos resgata, quando Ele nos regenera, quando Ele faz de nós novas criaturas, Ele nos faz enxergar uma vida de esperança daí para frente. E é por isso que tudo fica muito diferente e muito melhor. Quem não tem esperança, não tem no que se apegar. Quem não tem esperança, só consegue enxergar os terríveis flagelos desse mundo pela frente. Agora quem tem esperança, consegue enxergar que o melhor de Deus está por vir. É a noite, é o momento. Você que está nessa casa poderosa, nessa casa de resgate, é o momento de você dizer não às correntes que te prendem e dizer: Jesus, me resgate dessa prisão, me dê a liberdade que só o Senhor pode me oferecer diariamente, que você possa usufruir dessa nova vida, a vida de um resgatado pelo Senhor Jesus, de um arrependido, de alguém que não quer mais viver na prisão do pecado, que quer viver a liberdade em Cristo Jesus. Eu quero convidar você a declarar isso. Se você puder, nessa hora, fechar os seus olhos, tire os seus olhos por um instante desta TV e feche os seus olhos e repita essa declaração comigo. Diga assim: Jesus, eu quero ser livre, me resgate, eu entrego a minha vida, entrego a minha vida a Ti e sigo o Teu caminho. Aleluia. Que essa declaração seja a sua oração dessa noite e que você reafirme que em Cristo Jesus você não é mais preso a nada, você só está apegado e aprisionado a Jesus, e nele você pode ficar aprisionado, porque é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Se você quiser receber o resgate de Jesus, eu quero te dar um tempo para você se manifestar ao seu líder da casa de paz aí e dizer para ele, nesse momento, que você quer se comprometer com Jesus e que você quer ser resgatado por ele. Ele vai orar por você, abençoar a sua vida. E nós da Love estaremos aqui de braços abertos para te receber. Deixa eu orar por você. Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor cuide desta vida que acaba de ser resgatada pelo Senhor. Que em nome de Jesus seja uma vida que viva na liberdade que o Senhor oferece e que desfrute do poder do Senhor e que se junte a esta igreja para experimentar a alegria do convívio com o Teu corpo. Em nome de Jesus, eu oro por cada vida e por cada casa de resgate. Amém e amém.